Sim, olá a todos. Sejam bem-vindos ao Life Wave Connect. Estou empolgadíssimo de ver toda a gente a juntar-se ao tópico de hoje, que é importantíssimo. Eu estou entusiasmadíssima com este. Só para relembrar, eu sou a Christian Knight, sou a chefe de Comunicações e Relações Públicas do Life Wave e gostaria de dar as boas-vistas ao nosso líder destemido, David Schmidt, para falar deste tópico entusiasmante e crítico. Temos aqui umas novidades das quais ele falará hoje, que serão bastante ahm, bem-vindas, são bastante empolgantes, e vamos partilhar aqui umas novas informações que surgiram no ramo da ciência. Olá, David, e estou muito empolgado de falar consigo sobre este tópico hoje. Olá, Kristen. Eh, Fantástico tê-lo aqui connosco hoje e a nossa comunidade também. Aquilo de qual nós queremos falar é, hoje é dos pilares importantes da saúde. O exercício, a comida saudável, utilizar os pensos e dormir bem. Ao termos bons alicerces, conseguimos otimizar a nossa saúde, mas geralmente umas dessas áreas acabam a gente acaba por se desleixar um pouco. Então aqui, por exemplo, na- eu não posso mudar completamente o meu corpo, se não dedicar uma hora todos os dias, etc. E temos aqui novas pesquisas que significam que pode efetuar exercício físico por uma pequena fração de tempo e conseguir bons resultados. Antes de detalharmos muito no tópico, houve aqui umas notícias que surgiram, eh, caso não saibam, podem também pesquisar aqui o nosso curto de William Shatner no estagiário mais antigo do mundo, chegou aos 2,3 milhões de visualizações hoje, creio, e eh, anunciámos o episódio 2 e 3 surgirão nesta série bem criativa e revolucionária que mostra a Lifeway, fala do Welcome Center da mesma e fala também do CERN, de como nós acreditamos em desbravar caminho nunca antes eh, percorrido. Este é realmente divertido, o vídeo, eu rimo cada vez que vejo e tem uma mensagem bem interessante, por isso encontrei esse artigo e partilho com os seus amigos. Tem sido um projeto fantástico, efetuar o estagiário mais antigo do mundo e quando começámos, se tivéssemos 500 mil visualizações já seria muito bom, mas ou se ficar viral talvez chegue às 1 milhão de visualizações, mas agora para ultrapassar o número de 2,3 milhões de visualizações, estamos extremamente agradecidos a William Shatner por fazer parte eh, do nosso projeto e depois também, obviamente, o nosso desenhar no nosso centro de boas-vindas, o Welcome Center da Lifewave, e este é o 60º aniversário da Star Trek este ano, portanto, uh, estamos muito contentes de podermos continuar com as partes 2 e 3 do estagiário mais antigo do mundo, mais velho do mundo, e em partilhar tudo isso com a nossa comunidade. É uma experiência bem divertida e uma boa forma de partilhar a Life. Adoro, adoro. Então, ele publicou nessa publicação de nos episódios 2 e 3, partilhem com os amigos à medida que as mesmas surjam. Ok, então hoje vamos falar de exercício e longevidade. Há muitos mitos por aí em que tem de fazer muito mais ou tem de se esforçar mais se não vê resultados e tem exercício para desempenho ou exercício para longevidade. E sei que já efetuou muita pesquisa sobre este tópico. E o que é que pensa desta ideia de que os mitos de que mais é melhor e quais as diferenças entre exercício para desempenho contra exercício contra a longevidade? Ok, para cada indivíduo a especificidade do exercício será absolutamente crucial. Ou seja, se for, por exemplo, um culturista, e se é isso que escolhe fazer, então treinará como um culturista. Se for correr uma maratona, tem de
treinar como se estivesse a correr numa. Então, esse será o tópico de discussão hoje. Falaremos de como é que pode praticar exercício físico para a longevidade, e isto também se encaixa ou também poderá aplicar estas técnicas a qualquer idade, mas imaginemos que tem mais de 40 ou 50 anos, já não pratica exercício físico faz algum tempo e quer regressar, mas tem um estilo de vida talvez um pouco complicado, trabalha bastantes horas, tem uma família. A pergunta é como é que pode começar e manter o empenho, um programa de exercício ou uma rotina, sem passar imensas horas no ginásio. Estas abordagens encaixam, e depois falaremos de como incorporar, obviamente, a tecnologia de LifeWave para a optimização dos resultados. Este seria um programa eh, talvez útil para alguém que não tenha, já não faça exercício há algum tempo e que queira dedicar o mínimo tempo possível, mas obter o máximo de resultados. E depois, se quiser aumentar o volume e aumentar o tempo de prática de exercício, poderá fazer isso. E muitas vezes as pessoas começam a ver as mudanças no corpo, o aumento do músculo, a de redução da gordura corporal e depois querem praticar mais exercício físico porque estão empolgados e empolgadas com isso, e isso faz todo sentido. E- mas estamos a olhar aqui para a dose mínima com efeitos, que poderá efetuar com resultados incríveis. Outro lado da moeda é, pensamos no aspecto de longevidade disto. Então, usaremos aqui o treino de resistência de força como exemplo, é algo que do qual gosto. Muitas pessoas, quando começam com o treino de força, quando são mais jovens, colocam ênfase em treinar com muita carga. Está tudo bem se for um culturista ou um powerlifter, mas os estudos clínicos mostram que a quantidade de carga que levanta não é necessariamente importante para a hipertrofia, portanto, um crescimento muscular. O que isto quer dizer é que pode treinar com menos peso, mais repetições, desde que consiga um volume de treino equivalente e poderá, com muito menos peso, aumentar bastante o volume para obter o mesmo resultado com muito menos carga. Imaginemos que tem 50 ou 60 ou mais anos e tem interesse no exercício para a longevidade. E a mensagem aqui é que não tem de treinar com um peso altíssimo, pode treinar com um peso mais leve, mas aumentar o volume, e isto seria o equivalente ao volume total de trabalho efetuado, e isto diminui o risco de lesões, mas não se aplica ao qual vamos falar hoje. Estamos a falar aqui de um exercício de duração de 10 segundos muito, muito rápido para conseguir ótimos benefícios, mas já entraremos nesse ponto. Quando olhamos para o exercício para a longevidade, queremos a redução do risco de lesão, portanto, se estiver a levantar carga, aqui seria no redução da carga levantada, e também estamos a pensar aqui no stress metabólico. Chega a um ponto em que, se estiver a treinar demasiado tempo no ginásio, será contraproducente em relação à longevidade na questão das hormonas e do stress oxidativo. Seria semelhante a alguém que corre maratonas quando estão a correr durante horas a fio, estão a criar todo um stress metabólico no corpo e a desgastar as articulações, e isso não tem que ver ou não leva a um estilo de vida que aumenta o tempo de vida útil das pessoas. Portanto, é esta relação entre o exercício físico e longevidade. Ok, eu sou bastantes palavras assim um bocadinho difíceis aí. O que é a hipertrofia? Gostaria de saber. E o que é o stress oxidativo e qual a sua relação em relação à longevidade do exercício físico? Muito bem, aqui na hipertrofia tem que ver com o crescimento muscular. Aquilo que queremos é o fornecimento de um estímulo. Por exemplo, no treino de força, estaríamos a levantar determinada carga durante um certo período de tempo para estimular o músculo a crescer. Olha-se
para este tópico, simplesmente como causar um pequeno estrago, digamos assim, ao músculo, e depois o mesmo é reparado e após a reparação torna-se maior e mais forte. Não falaremos hoje dos treinos de força neste programa ou nesta abordagem técnica, para que as pessoas que não queiram levantar carga não tenham de se preocupar com isso. Ahm, Agora, o que isto quer dizer é que o processo de viver gera stress oxidativo na célula. Ou seja, é um produto regular do metabolismo energético. Nós consumimos comida e a gordura e depois os hidratos de carbono são transformados em energia e nesse processo, tal como um carro teria, por exemplo, os gases provenientes da exaustão, também temos os produtos, digamos assim, de stress oxidativo após o metabolismo celular. Obviamente, na prevenção das doenças e a redução da infecção ou nos locais de lesão, se estiver a exercitar durante muito tempo e não utiliza os pensos ou não tiver uma dieta saudável, os níveis de antioxidantes eh, baixam até zero e depois pode danificar eh, os tecidos corporais. Muitas vezes os maratonistas podem ter Parkinson's ou Alzheimer's, doenças neurodegenerativas, porque o stress oxidativo acaba por remover a capa de mielina à volta dos neurónios. Portanto, o treino excessivo durante períodos prolongados pode causar imenso stress oxidativo e poderá até, inclusive, reduzir a sua longevidade ao desgastar gradual e frequentemente o corpo. Eh, Há outros tipos de comportamentos que melhor podem ajudar a longevidade. Ok, adoro. Então, por isso é que tem inflamação nas articulações, é parte do stress oxidativo, porque está a efetuar um esforço um pouco para além do normal e ele precisa de recuperar, é parte desse problema de treinar demasiado e as pessoas começam a ver os resultados do esforço ou do sobre-esforço e não se conseguem antioxidantes para reequilibrar. É isso que se passa. Esse normalmente está associado com marcadores inflamatórios, como a CRP, que é a proteína C reativa, e as citocinas inflamatórias, e em relação às articulações está relacionado com o exercício. Isso seria normalmente algo associado com a resposta inflamatória, mas aquela que, que deveríamos evitar seria o das doenças autoimunes, por exemplo, na osteoartrite. Um, Temos as células imunitárias a atacar o tecido saudável e essa é uma resposta inflamatória nada saudável, mas pode-se gerir os níveis de antioxidantes com, por exemplo, a curcuma, o azeite, o dimetilsulfoxide, o DMSO, muito poderoso, um agente muito poderoso inflamatório, tudo, digamos, natural para ajudar a gerir o stress inflamatório. Esta é uma boa altura para eu referir que não sou um médico, não presto aconselhamento médico e toda a informação que aqui temos é meramente para a sua informação e para as pessoas depois criarem um programa com o médico. Ok, tem planos que recomenda em relação à longevidade? Eu gostaria de mostrar como é que esse regime, com o que é que se pareceria, direcionado para a longevidade em termos de treino. Sim, vamos pensar aqui em duas partes que devemos falar. Eu posso falar das duas partes agora e depois podemos regressar aqui às especificidades. Mas primeiro falemos do treino cardiovascular. Então, se alguém talvez estivesse a pensar, tenho um tempo limitado, só posso encaixar aqui exercício de 20 minutos, umas poucas vezes por semana, que método de exercício é que eu gostaria de pôr em prática? Ótima notícia aqui é que depois de ver o webinar de hoje, não tenho de escolher entre
eh, o treino cardiovascular e o de força, não é, é possível encaixar todo este trabalho eh, em apenas uns poucos minutos, e isso depois acumula de semana para semana. Portanto, temos aqui a doença cardiovascular é um dos principais, uma das principais causas de morte. Portanto, faz sentido melhorar a nossa saúde cardiovascular para mantermos a juventude durante o maior tempo possível, e o exercício tem de fazer parte disso. Uh, Precisamente falando desse tópico, os médicos na pesquisa clínica, aquilo que se fala é que o que as pessoas podem fazer para melhorar ativamente a longevidade é o exercício, sem dúvida alguma. E a razão para isso é que as pessoas, à medida que envelhecem, eh, talvez tenham perdido 50% da massa muscular, e também se vê um decréscimo da densidade óssea e, portanto, uma queda após os 70 pode ser algo catastrófico. Portanto, o exercício pode reduzir a mortalidade proveniente de qualquer causa, quer seja cancro, diabetes, doença cardiovascular. O exercício é uma intervenção que pode reduzir dramaticamente o risco de qualquer uma dessas fontes e dar-nos melhor qualidade de vida. Não existe nenhuma droga, nenhum produto, nenhum fármaco, nada que consiga substituir completamente o exercício físico. Portanto, pratique exercício físico para conseguir os melhores benefícios e resultados dos pensos e dos nossos outros produtos. Muito bem, então recomenda o cardio. Bem, sim, mas um cardio ou um tipo de cardio específico. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas não vão, ou não lhes apetece ficar uma hora por dia na passadeira. Então, tenho aqui ótimas notícias e falamos aqui de um método, temos um estudo, um ensaio clínico a decorrer de momento, e são unicamente 10 minutos de exercício, 2 vezes por semana. Isso seria o equivalente a 90 minutos de correr. Como é que isso é possível? Hã? Como é que isso é possível? E falaremos disso, em breve. Então, ao entrar na especificidade, são 80 segundos de treino cardiovascular por semana. Alguém está aqui connosco e talvez não se possa dedicar 80 minutos a exercitar, podem desligar já do webinar. Ahm, mas se quiserem saber como é que 80 segundos de treino podem ser o equivalente a 90 minutos de corrida a velocidade moderada, mantenham-se eh, atentos e atentas. Isto é absolutamente fantástico. Eu regressei recentemente à Dinamarca e tinha um voo de ligação no aeroporto JFK, e depois estava o mais rapidamente possível do portão de embarque nesse aeroporto. Então tive de correr 20 minutos para ir desde a porta de embarcação, aliás, da porta de chegada onde estava até a porta da embarcação, e senti quase como se fosse um superpoder. Cansei 20 minutos, não fiquei cansado, não fiquei meio tonto, e eu atribuir isso completamente a esta técnica de exercício. Obviamente, eu, como tenho uma dieta saudável e uso os pensos, mas pensei em começar com isto porque é bastante importante e tem que ver com a ligação da mente e do corpo. E tem alguns estudos ao longo dos anos que eu tenho mostrado que através da meditação que se consiga 80% dos benefícios do exercício simplesmente por pensar nele. Isso talvez se possa inventar um produto no qual a pessoa dorme durante a noite. O dispositivo faz com que sonhe sobre o exercício e poderá trabalhar o corpo simplesmente pensando no exercício. Ok, isso é genial. Um, mas durante os anos 60, 70 e 80, os atletas falavam da relação entre a mente e o músculo, e focar a intenção, o propósito num grupo muscular como objetivo, e aqui fica bem claro, poderá eh, obter este aumento da performance através da cafeína.
de 65% apenas focar no grupo muscular à medida que o treino é. Isto seria para dizer não faça os exercícios sem concentração, coloque o seu telemóvel de lado, não perca tempo a falar com as pessoas enquanto estiver a treinar, mantenha-se focado no treino e conseguirá melhores resultados disso. Isso é fantástico. Então, para além da parte da mente, eu ouvi dizer que no exercício cada pinga de suor conta para manter o cérebro saudável. Importar-se a falar connosco sobre isso, e o que é que sabe do cérebro e como é que o exercício o afeta? Ok, aqui não, isso é indubitável. O exercício, quer seja cardiovascular ou o treino de força, tem um efeito absolutamente inegável na melhoria da função cognitiva. E temos um par de razões porquê. E ao exercitarmos, produzimos óxido nítrico, que é um gás, é transitório, portanto é produzido e depois é destruído, um metabolismo, mas o óxido nítrico, que foi descoberto por Lewis Ignarro, que ganhou o prémio Nobel devido a esta descoberta, funciona como um vasodilatador e nos homens, e talvez as mulheres também familiarizadas na chamada, porque é o que o fármaco Viagra faz, é um inibidor PDE5 e que faz com que se aumente a circulação de óxido nítrico e inicialmente foi desenvolvida para a melhoria da função cardiovascular. Portanto, quando nós exercitamos, os nossos níveis de óxido nítrico sobem e ocorre uma expansão dos vasos sanguíneos, à medida que eles expandem, aumenta-se também o fluxo sanguíneo e melhora a circulação sanguínea a nível cerebral, o que também ajuda na melhoria da cognição. Portanto, o óxido nítrico, para além disso, funciona como se fosse uma hormona. Portanto, acaba por ter uma influência hormonal, não só no corpo, mas também no cérebro. Portanto, um efeito direto do treino cardiovascular e ou de força será uma melhoria dos níveis de óxido nítrico e da circulação, e isto é uma boa forma de ver como é que melhora a cognição. Fantástico, ok. Então, voltando aos tais 80 segundos. Os 80 segundos, uau, como é que o que é que a gente faz nesses 80 segundos? Ok, então um dos meus interesses aqui nos nossos ensaios clínicos era uma dádiva que eu gostaria de partilhar com a nossa comunidade. E na pesquisa na qual se pode demonstrar que pode ter sessões curtíssimas no ginásio e conseguir resultados absolutamente incríveis para que as pessoas que não gostam do exercício consigam simplesmente num pequeníssimo tempo e obter resultados bem significativos na sua saúde e longevidade. Portanto, em termos práticos, o que isto significa é que apenas 6 a 8 semanas deste treino de 10 minutos, as pessoas que não treinaram ou não treinavam já há algum tempo, agora consigo subir um, umas quantas escadas e não fico cansado, agora posso brincar com os meus filhos ou com os meus netos e não me sinto mal, posso fazer uma caminhada e já não me sinto mal. E este exercício depois traduz-se muito bem, é altamente transferível depois para as competências e o mundo real e não exige muito do tempo das pessoas. Então, seguindo aqui, eu tenho aqui bastantes referências aqui. Rehit, portanto, é de exerção, ou treino intervalado de alta intensidade com a exerção ou esforço reduzido. Falei com vários cientistas com os cientistas envolvidos nesta pesquisa e a gênese deste ensaio é que estes fisiologistas ou peritos em fisionomia e exercício juntaram um grupo de atletas de faculdade e não só, que eram sprinters, ou seja, que corriam mais rapidamente, e quantos sprints é que as pessoas deveriam fazer para o desempenho máximo, então estavam a medir os resultados, e quando o fizeram,
descobriram algo extraordinário, eh, que se os sprints fossem de cerca de 20 segundos e tivessem um total de 8 sprints de 20 segundos, 80% dos benefícios ocorriam após os primeiros 2 sprints. Portanto, a maior parte das pessoas não querem ser ehm, atletas profissionais ou olímpicos. Portanto, ao fazer eh, dois sprints de 20 segundos por sessão, eh, ou pouco mais do que isso, seria suficiente para manter a saúde. E aquilo que descobriram é que efetuar 80 segundos, portanto, duas vezes 20 segundos, 2 vezes por semana, é o equivalente a 90 minutos de corrida. Portanto, pode correr 90 minutos ou pode aplicar então 80 segundos de sprints e conseguir os mesmos benefícios. Vamos dar uma olhadela nisto agora e ver um pouco dos ensaios clínicos. As pessoas da nossa comunidade poderão também consultar estes estudos depois da sessão. Mas basicamente isto definirá que a principal descoberta aqui deste ensaio é que 8 semanas do REHIT conseguiram melhorias mais potentes e eficientes a nível de tempo na saúde cardiometabólica e cardiorrespiratória, quando comparada com o treino de intensidade moderada, contínuo, tradicional. Portanto, por outras palavras, poderá efetuar um sprint durante 20 segundos, descansa e faça um sprint de 20 segundos outra vez, e será o equivalente a 45 minutos de atividade ou corrida moderada. Uau, isso é fantástico! Eu gostaria de pedir desculpa ao meu vídeo, parece que falhou por algum motivo, mas eu estou a escutar ativamente, ok? Para que as pessoas se possam focar no seu belo rosto e depois, quando regressar, continuamos. Mas aqui o que está a dizer é que estas sessões de 45 minutos das aulas, o mais eficiente é no início e não tem de sobreesforçar o corpo durante minutos e minutos e minutos de intensidade, se efetivamente quiser maximizar os primeiros sprints, os sprints iniciais, para otimizar a sua saúde. É isso. É aí que quero chegar com o estudo. Onde eu quero chegar é que depende tudo do treino que quer obter, onde quer chegar. Se estiver a treinar para ser um atleta olímpico, obviamente precisará de bem mais volume. Se está a treinar para ser um atleta profissional, se quer o mais alto rendimento, então precisa de mais volume no seu treino. Mas se for alguém bastante ocupado, tem uma família, tem muitas horas a trabalhar e apenas tem tido dificuldade em encontrar ou conseguir os 10 minutos ou 15 minutos para praticar exercício físico, esta seria uma forma de dizer, ok, eu vou empenhar-me que na segunda-feira e na quinta-feira vou treinar durante 10 minutos e digamos que está a fazer isto numa passadeira, ah, teria 2 minutos onde caminharia lentamente, estaria apenas a aquecer e digamos assim, a preparar o corpo, e depois faria o sprint de 20 segundos em uma máquina específica que eu posso mostrar aqui num simples momento em que tudo isto é controlado por inteligência artificial e torna isto bem simples, mas numa passadeira eu posso fazer também isto, eu faço numa e noutra, porque gosto deste tipo de exercício físico, mas pode definir uh, um sprint a subir, ok? Portanto, com subida o mais rapidamente possível, de 20 segundos, depois descansa 3 minutos e depois dá um sprint mais 20 segundos e depois descansa mais 2 ou 3 minutos e está feito. Portanto, se estiver a exercitar na segunda-feira e na quinta-feira, por exemplo, poderá obter todo esse treino em menos de 10 minutos e ter o equivalente a um treino de 45 minutos de intensidade moderada. Uau!
Adoro, adoro. Vou começar a fazer isso hoje mesmo. Muito obrigado por partilhar essa pesquisa connosco, mas ainda tenho alguma curiosidade sobre o treino de força. Como é que se aplicaria este tipo de programa num treino de força? Muito bem, eu vou só terminar aqui um momento e há umas quantas formas de efetuar esse treino. A primeira já falámos, seria hum, ir para uma passadeira e faz um sprint numa subida o mais rapidamente possível durante os 20 segundos. Se já não treina há algum tempo, obviamente, então eh, deverá falar com o seu médico sobre isso, obviamente, e talvez queira, seja necessário perder algum peso antes ou caminhar um pouco mais durante 20 ou 30 minutos para que depois seja mais fácil fazer isto, mas se já não treina há algum tempo, trabalhe com um médico para ter certeza de que não arranja uma lesão ou um problema de saúde, ok? Este é um equipamento onde nós não temos nenhuma ligação, nenhum vínculo com este sistema, com o Carol Bike, um, mas creio que é algo desenhado especificamente para trabalhar com o programa Rehit e colocam um programa, tem um programa de descanso, dá o seu sprint 20 segundos, descansa, 20 segundos de descanso, volta a fazer sprint, descansa. Bem, mas na realidade não precisa de nenhum equipamento. Se quiser usar, por exemplo, os burpees, que a maioria das pessoas se detesta porque são absolutamente intensos, mas é essa a ideia, é algo o qual pode trabalhar, que é algo que pode utilizar o programa Rehit com os burpees e obter resultados excelentes. Isto tudo demonstra que eh, um programa de 40 segundos do estilo de Rehit, um protocolo que utiliza burpees, melhora tanto os resultados da saúde mental ou físico. Se não sabe o que é um burpee, pode procurar um vídeo sobre isso e um, é fácil de treinar, mas, ou digamos assim, fácil de tentar, mas difícil de executar. Eh, e fazer isso durante algum tempo pode ser bem difícil. Ok, se pedirem que eu faça, eu não farei, não farei burpees. Ok, eu não teria medo de os fazer, mas não tenho aqui uma câmara onde me possa eh, ver a fazê-los. Ok, então passemos aqui para o treino de resistência. Eh, Muitas pessoas que não gostam de levantar peso e há muitas formas de efetuar o treino de força, mas a ideia aqui em, é se não desafiar os seus músculos, eles atrofiarão e também perderá densidade óssea. Então, eh, deverá definir o seu mindset à volta da ideia de que não há escolhas aqui, ou seja, se tiver 40, 50, 60 anos e não quer parecer uma pessoa com no fim da casa dos 70, terá de efetuar treino de força ou cardiovascular e tem tudo a ver com a melhoria da qualidade de vida, se quiser uma vida vibrante, na qual pode sair e fazer escalada, bowling, caminhadas, participar em qualquer tipo de atividade, poderá fazer isso porque eh, manteve a sua o seu bem-estar a nível físico e a sua aptidão física, não precisa de passar 1 hora no ginásio, 3 a 5 vezes por semana. Eu já fiz isso e gostei desse plano, mas não é obrigatório. E o que é que se pode fazer ou o que é que podemos fazer para minimizar o volume de treino? Podemos treinar 5 minutos por semana e conseguir resultados significativos. E a resposta é sim. Adoro. Este seria um sistema que eu recomendaria para alguém que já não exercita há algum tempo e quer apenas começar com este programa durante 8 a 12 semanas e ver a composição, uma mudança significativa na composição do seu corpo. E eu recomendaria como parte um programa eh,
holístico, portanto abrangente. Eu gosto bastante, obviamente, do treino de força. Tem aqui um programa que é de Peter Sisko e John Little. Também poderá ver alguns vídeos deles, mas este é um dos livros deles que se chama Static Contraction Training, portanto, o treino através da contração estática, e poderá criar músculo e reduzir a gordura corporal quase sem movimento em apenas cerca de 5 minutos por semana. Como é que isto funciona? Gosto muito disso, porque toda a gente consegue fazer os 5 minutos. Aqui a desculpa do tempo já não pega. E isto dá-me bastante esperança que as pessoas com vidas ocupadíssimas poderão efetivamente melhorar a sua longevidade e a qualidade de vida doravante. Sim, sem dúvida, é bastante revolucionário. Portanto, ao encontro daquilo que disse, não tenho 10 horas para ir ao ginásio, tenho 10 segundos ou 5 minutos para fazer isso. Portanto, isto é absolutamente fantástico. E eu estou curiosa em relação a isto. Ok, poderá fazer isto no ginásio? Eu tenho um ginásio em casa, portanto, quando estou na Flórida, e tenho um ginásio em casa também na Dinamarca, e tenho um ginásio em casa porque não tenho tempo para ir a um ginásio tradicional e treinar. Eh, a minha vida de trabalho inclui muitas horas atrás de uma secretária com um computador, portanto, algo que eu não posso sacrificar ou que não me dou, não me permite sacrificar é a minha saúde, e portanto eu quero estar num ginásio a treinar algum tempo, e para isso olho para diferentes técnicas, e se estiver num dia especialmente ocupado ou estiver a viajar, poderei treinar na mesma e ter resultados significativos, e a resposta é que sim. Portanto, primeiro aqui uma pequena explicação do treino de contração estática ou os isométricos. Quando falamos do treino de força, vemos as pessoas no ginásio a fazer supino ou curl de bíceps ou agachamento, ou elevar um peso em determinado movimento. Vamos imaginar aqui no press militar, temos uma barra e estamos a elevá-la acima da nossa cabeça e depois a descer. Isso seria o treino dinâmico neste contexto. Portanto, há um movimento concêntrico e excêntrico. O treino de contração estática seria aqui no press militar, em vez de fazer todo o movimento, em vez disso, só seguramos o peso e é trabalhar, obviamente, contra a força da gravidade, e ficar assim cerca de 10 segundos. E teríamos equipamento obviamente, para ver isso. Nós temos aqui um estudo para um ensaio a mostrar como é que o treino isométrico pode ser mais eficaz do que o levantamento de carga. Claro, ok, só temos alguns minutos. Então, se tiver apenas uns minutos e quiser fazer ambos, se quiser fazer cardio e treino de força, o que é que recomenda? Tanto umas séries de sprints e depois descansar, e talvez um trabalho de força isométrico? Sim, uma das formas de fazer isso seria, por exemplo, alguém poderia fazer os seus 10 minutos de cardio na segunda-feira e quinta-feira, e depois podia fazer o seu treino de resistência na terça-feira, e já estava feito, ia ser ao mínimo. Oh, uau! E, e o treino de resistência duraria 5 minutos. Fantástico, isso é realmente empolgante. Estou tão contente que esteja a partilhar isso connosco. Isto é realmente interessante. Eh, Portanto, aqui temos um tecnologista, um perito em tecnologia, e eh, temos aqui uma questão. Este indivíduo começou com a leitura do treino de contração estática de Peter Siskell, por exemplo, e depois tinha um programa de 4 meses, portanto, 16 semanas. Ele passou de 380 libras de supino para 470 libras de eh, supino, e temos aqui o gráfico da sua prensa de pernas e supino. E eu conseguiria ver aumentos no meu desempenho através do treino de contração estática.
Uh, a resposta é sim, sem dúvida. Fantástico. Estou curioso em relação ao caminhar e ao treino de força, em relação a caminhar. Você já ouviu falar da moda do rocking, que é caminhar ou correr com peso? Qual é o seu pensamento em relação a esta moda que está por aí? Não há problema nenhum com o caminhar ou correr com peso, mas tenha cuidado eh, em relação às articulações. eh, com menos peso, 5 ou 10 libras, portanto o equivalente a 2,5 ou 5 quilos, um colete desses para um homem ou para uma mulher, mas à medida que aumenta o peso, eh, vamos imaginar, eu tenho um colete que vai até 40 quilos, que eu não uso, mas eh, à medida que aumenta o peso, agora cria o potencial para causar estragos para as ancas, os joelhos, coluna. Portanto, a minha precaução em relação a isso é não eh, nada de sobre-esforços e muito cuidado com o peso que utiliza para não danificar eh, tanto as articulações como a parte muscular e ligamentosa. Eu diria que aqui, uma das técnicas que falamos aqui, eh, poderá ser implementado, sim. E neste estudo, eu fico sempre curiosa com a tempo de vida útil e o equilíbrio e como é que isso nos ajuda a manter a juventude mais tempo e envelhecer melhor. E adoro esta ideia do estudo da função motora à medida que se envelhece e a força abdominal ou do cerne do corpo. Então, é assim, eles estão de mão dada à medida que aumentamos a força do nosso core, aumentamos também a força da zona lombar, e neste estudo aquilo que estão a analisar especificamente num modelo, obviamente, com uh, rádios que eh, o treino isométrico, contração estática, etc., melhora a parte musculoesquelética, tem um efeito na hipertrofia ou pode atrasar a atrofia? E a resposta para isso, obviamente, é sim. Portanto, o benefício disto é que vamos imaginar que tem alguém com 70 ou 75 anos e não exercitaram muito durante a vida e talvez estivessem a pensar, eu sou um bocado frágil, um bocado fraco, e isto seria algo que eu poderia fazer? E a resposta é sim. Pode iniciar um treino de força, não tem de ser treino de força com muita carga, poderá ser apenas eh, treino isométrico, assegurar a carga e conseguirá benefícios suficientes para atrasar a atrofia e, inclusive, revertê-la e aumentar a sua, portanto, conseguir hipertrofia e aumentar a massa muscular. Ok, eu gostaria de mostrar, fantástico, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo do com o que é que isto parece aqui e única e simplesmente aqui durante esta webinar eu falaria apenas dos básicos, já que já não temos muito tempo, mas temos aqui um equipamento que eu tenho que é o Peak Pro, há outros, mas este é especificamente concebido para a contração estática ou treino de contração estática, para ver alguns dos números aqui, que são bastante impressionantes, mas o que eu realmente gosto disto é que não tem peso envolvido aqui ao aplicar a resistência, portanto, aqui, vendo esta parte aqui no canto inferior esquerdo, tem no banco e conseguirá um treino de todo o corpo. Nisto poderá fazer agachamentos, as elevações de gêmeos, curl de bíceps, press de ombros, supino, e nós não temos qualquer vínculo ou ligação com estas empresas, obviamente. Deita-se no banco, coloca as mãos na barra e empurra e tem uma célula hidráulica eh, que criará a resistência, tem uma aplicação no seu telemóvel que grava o tempo que exercitou e a resistência. Por exemplo, quando comecei com isto, estava a fazer um supino de
230 ou 240 libras, portanto cerca de 110 ou 120 e subi até aos 230, 240 libras, portanto foi um bom salto eh, e já consegui fazer um agachamento de 470 libras, portanto cerca de 240 quilos, que não é mau para uma pessoa com mais de 60 anos, fantástico. Oh, uau! Sim, portanto é eficiente a nível de espaço, de tempo, eh, e ajuda a fazer tudo sem imenso de peso por toda a casa. Sim, isto é uma forma de fazer isso, obviamente. Ehm, não precisa de utilizar equipamento. Este é apenas um exemplo e tem sempre os programas da Tabata os programas da Tabata é um programa no qual treina durante 20 segundos, descansa 10 segundos e depois repete isto 8 séries, já faz isto há muito tempo. Obviamente é uma forma bastante eficiente a nível de tempo para conseguir todo o exercício necessário. Uh, e poderá fazer o agachamento sem peso ou saltos de aeróbica, burpees, talvez umas flexões também e conseguirá tudo isso um, num curto espaço de tempo. Sim, parece uma Tabata, sim. E foi desenvolvido no Japão eh, e um, e se tiver essa pausa de 10 segundos, é realmente onde acontece tudo. Depois faz mais 20 segundos, depois mais 10 segundos de descanso. ehm, e 4 minutos é suficiente para conseguir resultados significativos. Oh, uau, adoro. Ok, então vamos falar dos pensos. Então, como é que os pensos da LFWave podem ajudar a melhorar alguém que está ehm, na sua jornada de treino e a melhorar. Já efetuámos ensaios no passado em relação aos pensos, o de energia, glutationa, cartesina, X39, por exemplo, tudo a olhar para o desempenho no exercício físico e os outros ensaios que estão a decorrer agora para a melhoria do desempenho humano e usando os pensos em concertação com outros pontos específicos. Portanto, isto seria para quem já está a usar o produto X39 e obter os benefícios, tanto na melhoria da recuperação, da força. Por exemplo, o X39 ou a creatina também são excelentes na melhoria do desempenho do exercício físico e os nossos pensos originais, obviamente, hum, nossa melhoria da energia quando efetuamos os treinos os ensaios clínicos em 2003, 2004 e melhoraram, eh, mostraram bastantes melhorias na energia e no desempenho de exercício. E há muita coisa para falar aí. Muito bem, adoro. E em relação à recuperação, há algum penso que seja o seu predileto para a recuperação? Sim, este é um ponto bastante relevante. Quando nós estamos a falar do reformar ou construir a composição corporal, tem aqui um velho provérbio que os músculos são criados no ginásio, mas os abdominais provêm todos da cozinha, da dieta. Portanto, se estiver a fazer o seu exercício físico umas poucas vezes por semana, por alguns minutos, o que significa é que tem de conseguir proteína suficiente e comer adequadamente. Caso não o faça, e não consuma gorduras saudáveis, tão pouco não conseguirá construir músculo e, obviamente, precisará de tempo para descansar. Portanto, uma noite, um descanso reparador, ou Lavira, ou o produto Ion, ou a fórmula Cellergize também. Todos esses produtos ajudarão a melhorar a qualidade do sono e, e é isso que ajudará na melhoria da recuperação. Se alguém quiser efetivamente reconstruir o corpo, eu diria para se focarem nas 7 ou 8 horas de sono para haver tempo suficiente para essa recuperação. Adoro. Um, um dos meus produtos favoritos é o Cellergize. Importa-se de partilhar connosco, uh, talvez partilhar, ajudar aqui a melhorar a longevidade em termos do programa de exercícios.
Sim, com apenas pouco tempo para falar daqui, deste ponto, a fórmula Celergize não atua como um fármaco, tudo no Celergize fim de dia, o Celergize Evening, ajuda, é natural e ajuda a relaxar o corpo, portanto tem L-teanina, magnésio, natoquinase, taurina e todos ajudam a melhorar a circulação, a relaxar o corpo e a preparar o corpo para uma noite de sono reparador e recuperação. Para além disso, a taurina, que é um aminoácido, já se comprovou como um agente que melhora a performance, o rendimento físico e a saúde cerebral e cardíaca. Portanto, o produto Celergize ajudará no exercício físico e na recuperação, para além do taurino que o acompanha. Portanto, a fórmula matinal foi desenhada para complementar todos os pensos. Portanto, não interessa se está a utilizar o X39, o glutatione, a carnitina, seja qual for o penso que escolher, a fórmula matinal terá os nutrientes para otimizar os efeitos destes pensos. Então, por exemplo, uma das coisas que foi descoberta pela, pelo Exército dos Estados Unidos é que a glutatione é absolutamente crítica para o desempenho físico. Portanto, o objetivo até 2025, que já passámos, obviamente, que queriam todos o pessoal ativo militar em qualquer, a tomar um tipo qualquer de suplemento de glutationa. Portanto, e isto foi porque a glutationa é um antioxidante, ajuda a gerir o stress e isto melhora o desempenho. Portanto, o Celergize Morning ou matinal tem N-acetilcisteína, que é precursor da glutationa, a beta-alanina também, que temos no Celergize Morning, é precursor da carnicina, que eh, protegerá os níveis de lactato no sangue e isto ajudará a atrasar a fadiga e será por isto que as pessoas tomam o suplemento de carnicina, incluindo também a betalanina, os níveis de carnicina também, ajuda a regular os níveis de lactato no sangue, o que melhorará a resistência à fadiga de uma pessoa. Isto na célula já. Ok, e o lactato tem que ver com o ácido láctico e é por isso que os nossos músculos ficam duridos? Sim, sim, ok. Então isto ajuda o corpo a limpá-lo. É fantástico. Sim, essencialmente aquilo que acontece, exercita e depois chega a um ponto em que não existe oxigênio suficiente para chegar aos seus músculos para se conseguir energia e entra num metabolismo anaeróbio e o produto desse metabolismo anaeróbio é o ácido láctico e à medida que o mesmo acumula, as pessoas pensam nisto como aquela queima no músculo à medida que o músculo passa a ter muito mais ácido láctico, cria-se fadiga e reduz o desempenho muscular, mas tivemos um produto como a carnicina que pode atrasar a formação de ácido láctico, e isso quer dizer que o músculo pode efetivamente levantar maior volume. Muitas opções na família dos produtos LifeWave para ajudar o treino das pessoas. Adoro ter todas essas opções disponíveis. Há algo mais sobre os produtos que queira partilhar em termos de desempenho de exercício, recuperação, eficiência, antes de fecharmos a sessão? Sim, o que eu diria é que um ponto mais importante é se for uma pessoa com mais de 40 ou 50 anos, não pratica exercício físico há algum tempo, eu encorajá-la aí mesmo a trabalhar com o seu personal trainer, com um médico e criar um plano detalhado para si. Isto tem tudo que ver com criar alicerces sólidos, talvez pesquisar um pouco sobre jejum intermitente, ter uma dieta limpa, dividir as suas refeições para conseguir gorduras saudáveis, proteína, e é toda uma outra conversa, obviamente. Estrutura o seu dia para conseguir o descanso adequado, caso tenha um dia bastante ocupado e apenas possa executar 10 minutos de exercício físico por semana. Agora já sabe o que fazer
e isto tornará os nossos produtos mais eficazes ao colocar esses alicerces no lugar. É muito importante, se não existe há algum tempo, trabalhar com um profissional que o possa orientar para não ultrapassar os limites e arranjar uma lesão. É tão importante, mesmo que comece simplesmente por caminhar durante um mês ou dois para pôr todo o corpo a trabalhar uma vez mais. É muito importante olharmos a longo prazo, não salta de paraquedas para algo que o magoará, obviamente. Adoro, adoro. Muito obrigado, David. Muito obrigado pelo seu tempo e todo o seu conhecimento. Eu peço desculpa pela parte do vídeo, tentei corrigir. eh, Enquanto estávamos a falar, não havia problema, mas à medida que fico aqui a prestar atenção, informação fantástica. Se eu tivesse que resumir a sua filosofia de exercício numa só frase para todos os parceiros de negócio e clientes partilharem com as pessoas, que frase seria essa? Eu diria, eh, eh, pense a longo prazo. Portanto, isto não é algo que queira exercitar durante um mês e depois terminou. Não. Faça algo do qual usufrua, pense nisto como um empenho, um compromisso vitalício que lhe conseguirá resultados absolutamente incríveis, terá a melhor qualidade de vida. Os meus filhos, a minha família, somos todos muito ativos e uma das grandes alegrias da minha vida é que posso ir nadar, fazer uma caminhada, uh, escalada, porque eu consigo tempo suficiente durante a semana para manter o meu corpo em forma e consigo retirar muito maior proveito da vida por causa disso. Portanto, pense nisso como um compromisso vitalício, como um estilo de vida e, consequentemente, obterá todas as recompensas como resultado disso. Ok, Adoro, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Tudo bom e falamos em breve. Muito obrigado a todos. Obrigado, Kristen.